A paz seja contigo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Em um mundo egoísta, impregnado pela violência psicológica, física e espiritual, esta última, além de notadamente praticada pelo mundo, no meio cristão, os falsos profetas são seus principais agentes. Assim, o mundo moderno necessita de um bom número de pacificadores, não é verdade? Mas o que significam essas palavras ditas por Jesus nesta sétima bem-aventurança? Fique conosco, pois é destes pacificadores mencionados por Jesus que falaremos agora. A sétima característica de pessoas bem-aventuradas está descrita no versículo 9 de Mateus 5, mas leiamos também os versículos 1 e 2 na versão NVI. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. De acordo com nossos estudos das bem-aventuranças, já entendemos que uma está relacionada com a outra. Então, podemos ver como esta bem-aventurança tem ligação com aquela outra que afirma: bem-aventurados os mansos. Existe um paralelismo entre as bem-aventuranças que antecedem e as que se seguem. Humildade de espírito e atitude misericordiosa podem ser concebidas como um par de virtudes. Lamentação pelo pecado e coração limpo, por semelhante modo, podem ser vinculados entre si. E exatamente da mesma maneira, a mansidão e a atitude de pacificação correspondem uma à outra. E o elo de ligação entre essas virtudes sempre é a espera em Deus, tendo em vista o recebimento daquela plenitude que só Ele pode proporcionar. Para entendermos esta bem-aventurança, devemos primeiramente nos fazer um questionamento. Por que é tão difícil haver paz no mundo? Paz entre os familiares e até a paz entre e dentro das igrejas. O que há com este mundo impregnado de infelicidade, turbulência e discórdia entre os homens? De conformidade com esta bem-aventurança, só existe uma resposta para essa indagação: o pecado. Nada mais e somente o pecado, a conhecida doutrina do homem e do pecado, em que a concupiscência, a cobiça, o egoísmo, o egocentrismo dos homens causam discórdias e destroem a paz. Mas o mundo não reconhece isso, devido à sua cegueira e loucura, e as Escrituras nos alertam que a dificuldade reside no coração do homem, e enquanto esse coração não for transformado, o problema jamais será solucionado. Assim, coisa alguma, exceto um coração novo, exceto um homem renovado, pode dar solução ao problema. Do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a fornicação, a inveja, o ciúme, a malícia, a maledicência e a fofoca, e os demais pecados. Enquanto os homens estiverem produzindo estes males, não haverá paz. Aquilo que existe no interior do homem, inevitavelmente, há de aflorar à superfície. Conservando em mente todos estes fatos, examinemos agora essa bem-aventurança de um ângulo positivo, que é, pois, um pacificador. Já entendemos que não é uma questão de disposição natural. Precisa-se de novo nascimento
e que não se trata de um indivíduo complacente e desligado da realidade e nem do homem que quer paz a qualquer preço. É impossível que o adjetivo pacificador signifique isso. Os pacificadores são bem-aventurados. A sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura e, em seguida, pacificadora. Os bem-aventurados são puros com relação a Deus e pacificadores com relação aos homens, pois, com referência a ambos, a consciência precisa ser mantida limpa de pecados. Os pacificadores são aqueles que têm uma conversa pacífica, habilmente até onde for possível. Preserva a paz, que não deve ser rompida, e a recuperam caso seja rompida. Ouvem as propostas de paz conosco e estão preparados para fazê-las aos outros. Onde houver distância entre irmão e vizinhos, fazem o que as Escrituras ensinam para diminuí-la, e são os reparadores das trincas. Para ilustrar como o pacificador se comporta, irei lhes contar uma história, mas antes uma outra história de como não devemos distorcer o que nos é ensinado. Esta primeira tem por título Amar o Inimigo. Um pastor escocês tinha na sua igreja um membro que bebia. É verdade que você anda bebendo, John? Sim. E está certo isso? Creio que sim. Como? Pois o Senhor prega que o álcool é um inimigo e nos manda amar os inimigos. Perfeitamente. Mas o Evangelho não manda engolir os inimigos. Já a outra história é como o verdadeiro pacificador se comporta. E seu título é Soldado Cristão engraxa a bota do ofensor. Stuart Holder, quando estava dirigindo cultos de reavivamento no Egito, entre os soldados, perguntou a um oficial do regimento Highlander como se tornara cristão. Ele respondeu: havia um soldado raso em nossa companhia que fora convertido em Malta antes que o nosso regimento saísse para o Egito. Todos o molestávamos terrivelmente. Uma noite, voltando ele do seu posto de sentinela, muito cansado e molhado, ajoelhou-se para orar antes de se deitar. E enquanto orava, joguei-lhe as botas na cabeça, o que não o impediu de continuar orando. Quando despertei na manhã seguinte, encontrei as minhas botinas engraxadas junto à cama. Essa foi a resposta à minha má conduta para com ele. Esse modo de proceder produziu em mim uma profunda contrição, a ponto de, nesse dia, eu entregar-me a Cristo e considerar-me salvo. John Wesley diz, de acordo com a medida da graça que o pacificador recebeu, emprega toda a diligência para reprovar o pecado crasso, recuperar aqueles que correm precipitadamente pelo largo caminho da destruição. Bem-aventurados os que são continuamente usados no trabalho da fé e na labuta do amor, pois serão chamados filhos de Deus. E isto será uma evidência para eles mesmos de que o são. Deus os considerará como tais e, consequentemente, eles se parecerão com ele. Ele é o Deus da paz. O Filho de Deus é o príncipe da paz. Como Deus se declarou reconciliável com todos nós, ele não considerará seus filhos como aqueles que são implacáveis com as suas inimizades, uns contra os outros. Pois se os pacificadores são bem-aventurados, ai dos que rompem a paz.
Por consequência, parece que Cristo nunca teve a intenção de ter a sua religião propagada por fogo e espada, ou por leis penais, ou por reconhecer a inveja ou o fanatismo extremo como a marca de seus discípulos. Então, se você tem encontrado dificuldade em permitir que esta virtude seja manifesta em sua vida, ore a Deus por sua misericórdia e graça. Busque de coração que o Pai se alegrará em concedê-la. Concluindo, lembremos sempre que os filhos deste mundo adoram pescar em águas turbulentas, mas os filhos de Deus são pacificadores, os pacificadores da terra. Aqui termino o estudo sobre a 7ª característica de pessoas bem-aventuradas. Continue conosco e assista aos outros vídeos desta série. Não se esqueça de agora mesmo curtir o vídeo, compartilhar em seus grupos de WhatsApp, mídias sociais e marcar o sininho para não perder os próximos vídeos. Faça parte deste canal e permita que o Espírito Santo lhe dê entendimento para cada dia mais conhecer Jesus.